Bem-vindos ao podcast Quebra-Gelo. André, estás aqui em espírito para mais um shortcast de podcast Quebra-Gelo. E há mais um livro de Mark Twain, desta vez, que ainda não tinha falado de Mark Twain e já estava para falar há algum tempo. E eu vou falar de um pequeno livro dele, que é a primeira ficção histórica de Mark Twain, que é O Príncipe e o Pobre. E é uma história muito engraçada e não tem assim uma mensagem muito profunda ou não é uma trama muito complexa, mas de qualquer maneira lida com aspectos interessantes e a história em si é engraçada, tem um humor fixe. E a história é simples, fala de dois rapazinhos em Inglaterra que nascem no mesmo dia e, seja consequência disso ou não, são os dois muito parecidos e diria até iguais, de acordo com a história do livro. E são eles Tom Canty, que é um rapazinho pobre que nasce numa família abusiva em Londres, e Edward, o príncipe de Gales, Edward Tudor, o filho do rei Henrique VIII. E, a história, a essência da história é que eles trocam de papéis. Isto dá-se como uma vez que Tom Canty consegue entrar no Palácio de Windsor e começa a conversar com o príncipe Eduardo, e eles acham piada ao facto de serem os dois muito parecidos e do Tom Canty conseguir até imitar certos aspectos da realeza. E então eles trocam de roupa. E ao trocarem de roupa, Edward tem que sair cá para fora depressa para repreender um guarda, e depois já não consegue entrar porque eles achavam que ele era mesmo Tom Canty, e aí dá-se esta troca de papéis. Tom Canty fica como príncipe Eduardo no palácio e o príncipe Eduardo fica como Tom Canty na sua família abusiva em Londres. E um aspecto que eu achei interessante é o facto de ambos conseguirem desempenhar esses papéis sociais, mas não de uma maneira tão fácil como se iria achar, principalmente Tom Canty. Pode-se pensar que ele iria se sentir muito confortável no meio da realeza e no meio dos luxos, mas na verdade ele até sente um desconforto por todos os costumes e todos os processos inerentes a estar na realeza, desde todo aquele espetáculo de Vénias para cumprimentar alguém, aos procedimentos de deitar, levantar, porque é preciso uma pessoa para vestir as meias do rei, é preciso uma pessoa para vestir a camisa do rei, é preciso uma pessoa para trazer um prato, para trazer outra, e é tudo muito complicado, e ele não gosta desse aspecto. É claro que o príncipe Eduardo vai ter também muita dificuldade em manter-se nessa família abusiva de Tom Canty, mas também acha alguma graça a certas simplicidades. No fundo, ambos conseguem encontrar coisas boas e coisas más nos estratos sociais um do outro e na vida um do outro. E dá-lhes também certas perspectivas diferentes e ambos são encarados de maneiras diferentes por esse meio em que agora se inserem. O que é que eu quero dizer com isto? Tom Canty vai ser encarado como o príncipe louco, porque eles vão achar que o príncipe enlouqueceu. Ninguém nota a diferença entre eles ao longo da história. E vai-se achar que ele é louco e que está doente, e depois vai haver toda uma série de percalços para que o príncipe, do lado do príncipe Eduardo, que está a viver no meio pobre, as pessoas vão achar engraçado toda essa maneira de falar, porque ele está educado segundo a maneira da realeza e por isso tem um certo dom da palavra, tem uma maneira de agir e de fazer as coisas e acha que as pessoas o devem tratar de certa maneira, e isso vai ser encarado de uma maneira muito humorística e engraçada. E toda a história tem este ambiente leve. A história é leve, lê-se muito bem, tem um ambiente engraçado e
traz-nos certas reflexões de uma maneira muito simples e pouco tediosa. Continuando a falar disto, é também engraçado o progresso do próprio Príncipe Eduardo, porque eles são dados a conhecer estes meios. Há a maneira como eles encaram o meio, a maneira como o meio os encara a eles, e há depois também o conhecimento do meio e a maneira como eles vão aprender sobre todas estas coisas. Principalmente o Príncipe Eduardo, pelo facto de estar no meio da pobreza. Porque ele tem uma visão muito própria do seu pai, o Henrique VIII. E Henrique VIII, como sabem, ou como é retratado ao longo da história, é sempre uma pessoa muito má. Quer dizer, que matou a mulher, que teve depois várias mulheres, que foi um tirano para o povo de Inglaterra, que teve aquelas discussões todas com o Papa, e quis essa separação da igreja com a coroa inglesa. E enfim, sempre foi um indivíduo muito olhado de uma maneira muito pesada por todo o povo. E para o Príncipe Eduardo não era assim. Ele sempre viu o pai como uma figura serena, que sempre o tratou muito bem, que sempre foi muito carinhoso com ele. E é curioso ver-se ou metê-lo no contexto da celebração da morte do Henrique VIII. Quando Henrique VIII morre, há uma certa celebração e há um certo clima festivo pelas ruas, e ele fica quase... fica triste por isso, mas também quase fica zangado, quer dizer, porque ele tem a ideia que o seu pai foi o melhor para estas pessoas, e no fundo não era assim. E é também engraçado ele ver como as pessoas lidam dentro desse meio, que para ele era... Ele nunca lhe passou pela cabeça estar inserido em tal pobreza. E quando ele é introduzido aos ladrões e como eles roubam, e ele achar que... E ele começar a notar a própria fraqueza do sistema que ele vai herdar, porque ele é o príncipe herdeiro, ele vai herdar tudo isto. Ele, de certa forma, isso iria amadurecê-lo para mais tarde reinar. Na minha perspectiva, isto também é uma perspectiva, já é mais a minha opinião, mas acho que isso deu-lhe um conhecimento, ou dar-lhe um conhecimento melhor para ele reinar, porque ele estava realmente consciente das dificuldades sociais que se passavam em Inglaterra naquela época, porque ele próprio as viveu. Enquanto que, por outro lado, Tom Canty, acho que aprendeu que se calhar aquela vida que ele tanto almejava, uma vida de realeza, se calhar não era bem o que ele queria. Se calhar a simplicidade da vida que ele levava e a pobreza, se calhar havia um certo conforto nisso. E no fundo há aqui a capacidade de sonhar de Tom Canty e de aspirar a chegar a esse salto de riqueza e de realeza, e há uma certa dormência por parte do Príncipe Eduardo, que nunca teve nesse meio e que agora percebe as dificuldades que as pessoas passam. No fundo, ambos encontram dificuldades nisso, e isso para mim foi um elemento engraçado da história. E acho que já falei tudo o que queria falar. Isto foi o shortcast mais curtinho até agora, mas também a história, como eu tinha dito, não é muito profunda, ou não tem uma mensagem muito profunda, e é uma coisa muito leve. Mas eu, de qualquer das formas, era um livro que eu já estava há algum tempo para falar, e com isto despeço-me de vocês. Espero que tenham gostado e que não se importem deste ser mais curtinho, e espero que tenham ganho curiosidade para ler o livro, ou que isto vos tenha despertado para alguma coisa, seja o que for. Despeço-me assim de vocês. Podcast Quebra Gelo.